E aí, assistente social de luta? Seja muito bem-vinda a mais uma atividade da Escola Profissional de Luta. E o tema da nossa aula é o que é ser crítica no serviço social e como isso pode mudar completamente o seu trabalho profissional. E sim, crítica no feminino, porque 90% da nossa categoria é composta por mulheres ou pessoas que se identificam com o gênero mulher. Enfim, mas antes de abordar o conteúdo da aula e antes mesmo até de me apresentar, eu quero mostrar para você algumas palavras de algumas das minhas alunas para que você tenha certeza de que eu realmente posso ajudar você no debate sobre criticidade no trabalho profissional. Ele traz uma discussão, a reflexão do nosso fazer profissional, né, da nossa prática, fundamentada em teoria, e chama a atenção para a mera execução de políticas públicas, mais ou menos nos dá um chacoalhão. A gente pôde, junto com o João, articular a teoria social crítica junto da prática profissional. Foi um sábado perfeito, viu? Eu nunca tinha participado de uma aula tão enriquecedora como essa. E eu saí com bastante reflexões. Estou até agora aqui nesse horário refletindo sobre todas essas expressões da questão social, capitalismo, Estado. Acho que eu vou dormir pensando nisso hoje. Eu sou João Rafael, assistente social, com experiência nas áreas da saúde, mais de 3 anos, na assistência social, um pouquinho mais de 1 ano, no sistema prisional, 2 anos exatos. Sou docente há mais de 5 anos, já dei aula para mais de 10.000 estudantes e profissionais de serviço social nesse período. Atualmente estou muito próximo de me tornar doutor em serviço social, já sou mestre em serviço social, especialista em criminologia e direito penal, especialista em saúde da mulher na modalidade de residência multiprofissional, especialista em saúde pública, especialista em gestão urbana e saúde, sou coordenador de 3 especializações: Fundamentos do Trabalho e Serviço Social, Gestão das Políticas Públicas, Produção de Documentos e Emissão de Opinião Técnica e fundador da Escola Profissional de Luta, que agora está com uma nova versão, a versão Stream. A Escola Profissional de Luta, é a primeira plataforma de streaming do serviço social brasileiro. Mas, como eu costumo dizer, não me reduzo a um currículo latte. Eu também sou pai, eu sou filho, eu sou companheiro, sou militante, enfim, eu sou uma unidade de diversos. Eu tenho 3 frases que eu carrego comigo desde que eu iniciei a minha trajetória no serviço social. A primeira frase é da professora, é da grande militante Rosa Luxemburgo. Por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. A segunda frase é também da militante Olga Benário. Lutei pelo justo, pelo bom e pelo melhor do mundo. E a terceira frase é do nosso filósofo, cantor, compositor Belchior. Amar e mudar as coisas me interessa mais. E eu vou ensinar na aula de hoje como você pode ter a postura cri-cri com. Se você quer se tornar uma assistente social de referência a partir da postura cri-cri com, não sabe do que se trata, eu digo para você, fica comigo até o final que eu te ensino. E se você já sabe, fica comigo até o final que você vai aprofundar o seu conhecimento sobre essa postura. Eu quero começar perguntando, onde você atua ou pretende atuar? É na saúde? Dentro da saúde, qual lugar? Saúde mental? Unidade de emergência? Pronto atendimento? Urgência? Algum hospital? Alguma ala de internação? Algo mais distante, como um centro de reabilitação para pessoas com deficiência múltipla, deficiência física, deficiência auditiva. Centro de reabilitação para pessoas que consomem substâncias psicoativas. Ou você atua ou pretende atuar na assistência social,
no CREAS, acolhimento institucional, família acolhedora, no sócio jurídico, poder judiciário, Ministério Público, sistema prisional, forças armadas, forças auxiliares, medidas socioeducativas, nas empresas, Petrobras, empresa pública, empresa privada, ONG. Veja bem, não importa. Como assim, João? Claro que importa. Não. Se você entender que existem fundamentos do trabalho em serviço social que se materializam em qualquer instituição, serviço ou política, se você tiver uma visão teórica, uma visão de mundo, você vai conseguir compreender que a sua atuação, que o seu trabalho profissional está vinculado a uma perspectiva, a objetivos dentro de processos de trabalho. Se você não entender isso, você vai acabar fazendo coisas que qualquer pessoa poderia fazer. Falar sobre preenchimento de um formulário, ir na residência do usuário para observar a higiene familiar, orientar os usuários quanto aos critérios de um benefício eventual, do benefício de prestação continuada, do acesso ao que aqui no Rio de Janeiro a gente chama de vale social, ou a qualquer outro benefício. A verdade, gente, por mais dura que seja, é que qualquer pessoa minimamente instruída pode preencher um formulário. Qualquer pessoa minimamente instruída pode ir à residência de uma outra pessoa, observar e descrever sobre a higiene pessoal e familiar daquele grupo. Qualquer pessoa minimamente instruída consegue memorizar e repassar os critérios de diferentes benefícios. Muitas assistentes sociais dizem: eu vou garantir direito do usuário. Não, não vai não. Você não consegue garantir nem o seu direito sem piso salarial. Em muitos lugares, cumpre mais de 30 horas, sem condições de trabalho. É preciso entender que quem garante direito é a luta. Você, assistente social, no máximo defende direitos. Ou, numa outra perspectiva teórica, contribui para a viabilização. No máximo. Quem efetivamente garante direito é a luta. E todos os direitos que nós estamos perdendo hoje, estamos perdendo porque não estamos num processo de lutas intensas. Se você quer ser uma assistente social cri-cri com, você precisa entender de uma vez por todas: o direito também é um instrumento de dominação. Foi o direito que estabeleceu e garantiu a escravização por séculos. É o direito hoje que adicionou os programas de transferência de renda como parte do cômputo, da conta da renda familiar para quem pretende acessar o benefício de prestação continuada, o que vai se desdobrar em uma redução do número de beneficiários. Essa discussão de direitos é fundamental para as assistentes sociais que querem trabalhar na perspectiva crítica. Afinal, o que são direitos? Quais as concepções de direito estão em disputa no seu espaço de trabalho, independente do lugar que seja? As minhas alunas do primeiro streaming do serviço social e também da minha especialização, elas aprendem 6 concepções de direito. A concepção reacionária, a concepção liberal, a concepção socialista, a concepção autodenominada contemporânea, a concepção pós-moderna e a concepção dialética de direitos. Se você quer ser uma assistente social cri-cri com, precisa ter cuidado com essa discussão de direito. Quando eu, João, escrevo no meu relatório, ou você, é mais fácil uma outra pessoa. Espero que você não faça isso. Eu com certeza não faço. Mas veja, quando essa outra assistente social escreve no relatório social que precisa acolher uma criança porque a família é negligente, qual a concepção de direito isso corresponde? Na maioria das vezes, isso corresponde a uma concepção liberal de direito,
que não tem absolutamente nada a ver com o que defende o atual projeto ético-político da profissão. Um outro ponto muito importante para você que quer ser uma assistente social Cri-Cri-Com-Com. Quando você entende os fundamentos do trabalho em serviço social, percebe que mais importante do que ler as orientações institucionais, como aqueles caderninhos que a assistência social tem, aqueles procedimentos operacionais que a saúde tem, enfim, mais importante do que ler essas orientações institucionais é aprender, de fato, o que a profissão concebe sobre aquilo. O que a profissão concebe sobre visita domiciliar? Por exemplo, a profissão não quer mais o termo visita. A discussão que a categoria vem fazendo é sobre entrevista domiciliar. E isso altera profundamente aquilo que é observado no momento dessa entrevista. Há uma disputa de se distanciar de uma observação meramente sobre as condições habitacionais, como o número de cômodos, e também sobre a higiene. Essa perspectiva é para abandonar, para deixar no passado. Mas o que é então para observar hoje? O que a profissão concebe sobre a produção de documentos? O que a profissão concebe sobre dinâmicas de grupo? O que a profissão concebe sobre direitos humanos? Enfim, se você não tiver uma visão sobre os fundamentos do trabalho em serviço social, você não vai conseguir atuar criticamente. Qualquer registro que você faça em um relatório, num prontuário, em qualquer documento técnico, ele tende a ficar vazio, meramente descritivo. E aí é algo que qualquer um pode fazer. Daí a importância do curso de fundamentos. Ele é o ponto de partida. Muita gente confunde fundamentos com a história da profissão. Está errado. Fundamentos não é sinônimo de história, não pode ser reduzido a isso. É ali, nos fundamentos, que você aprende o modo de ser da profissão. E a gente trabalha isso, aprofunda na escola profissional de luta de forma bastante didática, teórica e articulada com os desafios do cotidiano profissional. Para você ser crítica no serviço social, você precisa ter clareza sobre a teoria que embasa o seu pensamento e o seu trabalho. Eu não sei qual teoria você é filiada, mas existe uma teoria que é hegemônica na profissão. E ela é hegemônica não porque a maioria das assistentes sociais está se valendo dessa teoria, mas porque a direção social da profissão é orientada por essa perspectiva teórica. João, o que é direção social? Gente, superficialmente falando, são as entidades da organização da profissão. O conjunto Cefes-CRES, Conselho Federal de Serviço Social, os conselhos regionais, a ABEPS, né, Associação Brasileira de Ensino, Pesquisa em Serviço Social, e a ENESSO, a Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social. Se você é estudante e não conhece a ENESSO, tem que conhecer. Pesquisa no Instagram, começa a acompanhar as atividades. E se você é profissional, vai lá, conhece o Cefes, o CRES, a ABEPS, começa a acompanhar, participar das atividades, das comissões temáticas, dos encontros, dos congressos. Porque são essas entidades que a gente brinca, que formam a tríplice coroa do serviço social, que dão a direção social e política da profissão. As universidades reproduzem, em maior ou menor grau, a perspectiva dessas entidades que está em disputa. A teoria hegemônica no serviço social hoje se chama marxismo. Algumas pessoas vão chamar de teoria social crítica. São sinônimos. Marxismo, teoria social crítica são a mesma coisa. Por quê? Porque o ponto de partida é que essa teoria ela não toma a realidade como um fato natural. Quem criou o marxismo? Marx e Engels. Não foi só Marx. Inclusive,
quando Marx soube que estavam chamando sua teoria de marxismo, ele se recusou a reconhecê-la como tal. Ele não queria esse rótulo. Veja como Marx se anunciava de forma crítica. Eu vou resgatar aqui trechos de uma aula clássica do professor Otávio Ianni. Ele diz que as obras de Marx têm uma peculiaridade nos títulos. Marx escreveu um livro chamado Introdução à Crítica da Filosofia do Direito. Outro era chamado de A Sagrada Família ou A Crítica da Crítica. E, inclusive, esse foi escrito junto com eles. Outro, A Ideologia Alemã, que tem como subtítulo Crítica da Filosofia Alemã nas Pessoas de seus Representantes. Esse também foi escrito junto com Engels. Ele também escreveu A Miséria da Filosofia, que é uma impiedosa crítica a Proudhon. Contribuição à crítica da economia política. O Capital, que é subintitulado como Crítica da Economia Política. E História Crítica da Mais-Valia, além de notas chamadas Elementos Fundamentais para a Crítica da Economia Política. Portanto, todo o pensamento de Marx, que é de onde deriva a perspectiva teórica hegemônica dentro das entidades do serviço social, é posto na perspectiva crítica. Ou seja, a realidade social não é aceita como ela é. Ela é questionada, interrogada de forma impiedosa e enraivecida. Então, depois dessa recuperação do saudoso mestre Otávio Ianni, que inclusive, para quem não sabe, ele foi orientador do nosso querido professor José Paulo Neto quando ele estava no doutorado. O que podemos aprender sobre o nosso trabalho profissional? E tem até aqui uma polêmica. Serviço social é trabalho ou não? Eu não vou entrar nisso agora. Acho uma polêmica secundária, pouco frutífera. Trabalho com essa polêmica na minha especialização. Mas aqui, o que é importante para a gente? O ponto de partida para mim é questionar tudo. Tudo. Você precisa se perguntar por quê das coisas. Só que a maioria de vocês pergunta como. E eu já escutei isso de um aluno. E é um espaço que a gente tem para conversar as coisas e discutir criticamente que a gente não tem no nosso cotidiano profissional. E é um espaço, eu acho um espaço super necessário, né? Porque a gente também fica muitas vezes desesperado, assim, na prática sobre como fazer as coisas, e às vezes não tem com quem conversar, e você quer conversar, porque, enfim, né, aquilo faz parte da sua própria atuação profissional. As assistentes sociais estão mais preocupadas com a operação, com a técnica, do que com os fundamentos do trabalho, com os fundamentos da realidade, com os fundamentos da operação e da técnica. Como é que você vai pensar no como de algo se você não sabe onde quer chegar? Ou não sabe o que tem por trás daquilo? Você precisa se perguntar: por quê? Para quê? O quê? Por que um profissional ganha um salário mínimo e o outro ganha 6 salários mínimos para executar a mesma função? Por quê? Quais são as determinações por trás disso? Quando você pensar numa ação, como fazer uma visita ou entrevista domiciliar, você precisa se perguntar: para quê? Para que essa visita? Para que essa entrevista domiciliar? Qual a relação entre essa visita ou entrevista e a liberação de um benefício eventual? Aqui, por exemplo, você vai entender a relação entre aquele meio ou ação, que é o ato de entrevistar, o ato de ir à residência da pessoa, com algum objetivo.
profissional ou institucional. No curso de visita ou entrevista domiciliar que eu tenho no primeiro stream do serviço social, que é o novo formato da Escola Profissional de Luta, você encontra um módulo, dentre vários, dedicado a pensar a relação da visita ou entrevista domiciliar com objetivos, mas objetivos que nos são estranhos na perspectiva crítica e, portanto, ao projeto ético-político. A ideia é entender o fundamento do seu trabalho articulado a uma teoria e como fazer a visita ou a entrevista familiar, mas fazer vinculada e articulada com a ética profissional, com o projeto ético-político da profissão. Essa história da visita ou entrevista domiciliar para liberar benefício é gravíssima. Eu não sei se você sabe, pelo menos desde a década de 1950, a palavra dada por uma pessoa se presume verdadeira. Então por quê? Olha o porquê aparecendo. Então por que visitar para liberar benefício? Quais são os objetivos por trás dessa intervenção? São profissionais ou são institucionais? São articulados ou são estranhos ao projeto da profissão? Algo parecido vem acontecendo muito na saúde. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Se a saúde é um direito universal, por que você, assistente social, tem que fazer um parecer, um laudo social, sei lá, como você vem chamando isso na saúde, para que a pessoa tenha acesso a um medicamento de alto custo, a uma órtese, a uma prótese, se o direito à saúde é universal? Por quê? Para que serve isso? O que você está fazendo ali? O que você representa ali? O que você pode fazer de diferente? Por quê? Se for só para preencher uma ficha, não precisa de nível superior. Não precisa. Agora, para articular teoria social crítica e trabalho profissional, tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. Com todo respeito. Mas não tem outra forma de falar isso. Eu não estou dizendo que você já deveria saber de tudo isso aqui que eu falei até agora. Eu falo porque eu estou no doutorado, sou professor, frequento os espaços de discussão da categoria. O que eu quero dizer é, sem estudar, você não chega a lugar algum dentro da perspectiva crítica. E se você estudar assistindo vídeos aleatórios na internet ou pegando cursinhos gratuitos da Fundação Bradesco, tu já parou para se perguntar por que um banco está oferecendo um curso gratuito? Você acha mesmo que aquilo dali é crítico? Gente, vamos lá, né? Vamos pensar e refletir. E é por isso que na Escola Profissional de Luta, nas atividades que eu organizo, não tem resumo de livro, não tem fichamento. As minhas alunas do primeiro stream do Serviço Social Brasileiro encontram na plataforma tese, dissertação, o próprio livro. Tem material para você ler e estudar e resumir. João, e material resumido? Não! Eu vou explicar conceitos, categorias, contextualização histórica daquela obra, porque eu sou professor. Eu vou te dar uma direção, mas você também tem que construir a sua direção. Você que quer ser uma assistente social cri-cri com, que tem que fazer a sua leitura e a sua interpretação do processo. Porque no cotidiano profissional, eu não vou estar lá com você para ler aquela realidade do usuário. E é nesse sentido que eu quero apresentar para você a postura que eu chamo de cri-cri com. Talvez seja a sua primeira vez ouvindo falar disso. Talvez seja a segunda, a terceira, eu não sei há quanto tempo você acompanha o meu trabalho. Mas eu sempre faço questão de explicar. Porque essa postura, ela traduz a síntese do assistente social articulado ao projeto ético-político. Ela é a síntese do que você encontra na Escola Profissional de Luta. É a síntese do que é ser uma assistente social profissional de luta. Lá em 2014, o Conjunto Cefes-CRES deliberou que em 2015
A campanha do dia da assistente social seria assistente social, profissional de luta, presente nas políticas públicas e na defesa dos direitos humanos. Quando eu vi aquilo, em 2016, eu me inspirei. Essa inspiração deu origem à ideia do profissional de luta, que inclusive é polêmica. Eu tenho colegas que diziam na época que era uma campanha militante demais, que poderia confundir profissão e militância. Esse preâmbulo é para te apresentar a postura Cri-Cri-Com-Com, tá bom? Eu ouvi de um professor que a professora Marilda sugeriu, e eu, João, confesso, que na época achei bastante engraçado, porque Cri-Cri-Com-Com parece grilo falando, né? Cri-Cri. Mas eu carreguei isso comigo, eu construí a escola profissional de luta baseada nessa perspectiva. Todas as minhas aulas são baseadas nessa perspectiva. Então veja, o primeiro CRI é de crítica. O segundo CRI é de criativa. O primeiro COM é de comprometida e o segundo COM é de competente. Eu gosto de pensar que a escola profissional de luta é assim: crítica, criativa, comprometida e competente. Assistente social Cri-Cri-Com-Com é isso. É isso que eu quero que você seja. É isso que eu me proponho a formar, independente de ser uma atividade paga ou gratuita. O que significa ser crítica? É ser aquela assistente social constantemente lembrada como chata. Por quê? Porque ela não toma, você não vai tomar mais a partir de hoje, e se você seguir comigo, vai ter mais segurança para defender isso. Você não vai mais tomar a realidade como um fato natural, como um fato eterno. Você vai questionar. Você não vai mais se familiarizar com o senso comum. Você não vai mais aceitar a ausência de parâmetros para avaliar as relações sociais vivenciadas pelos indivíduos que nós atendemos. Você não vai aceitar aquele discursinho que diz: o usuário não aderiu ao serviço, o usuário não aderiu ao tratamento. Qual é o parâmetro de adesão? Vamos discutir isso teórica, política e eticamente. É isso que você precisa aprender. Aquela mãe é negligente. Aquela família é negligente. Qual é o parâmetro para definir o que é e o que não é negligência? O parâmetro é ser pobre? A professora Eunice Fávero, ela demonstra isso nos estudos sobre destituição do poder familiar. Se a família é pobre, ela é automaticamente considerada negligente. Ou seja, na prática concreta, o que ocorre é a criminalização da pobreza, independentemente da consciência dos sujeitos envolvidos. A assistente social crítica é aquela que apreende o mundo em sua totalidade concreta. Para ela chegar numa opinião técnica, ela precisa discutir trabalho, política social, famílias, compreendendo os elementos que são estruturais e o lugar daquela família na divisão social do trabalho. Um exemplo muito concreto e comum: a usuária, no processo de entrevista com o assistente social, responde: sou dona de casa, sou do lar. Você, enquanto uma assistente social crítica, vai entender essa resposta como trabalhadora do cuidado não remunerada, mas como trabalhadora, e não meramente como desempregada, que é que os liberais querem que a gente ache. João, e o segundo CRI? O segundo CRI é de criatividade. A assistente social criativa é aquela que escuta: você está inventando moda. Você vai ficar doida com tudo isso. Mas você não vai se limitar às requisições institucionais. Você não está ali para ser bombeira da luta de classe. Você não está ali para apagar fogo dos conflitos institucionais ou familiares.
você até faz isso, mas você está ali para propor ações. E quando a correlação de forças não favorece novas ações, você vai aprender comigo a ressignificar as requisições institucionais. A ideia é que você pare de se comportar como uma mera executora, embora seja. Você vai aprender a planejar, propor, organizar planos, programas, políticas, projetos. Um exemplo muito concreto disso. Procura assistente social. Ela resolve para você. Às vezes, eu confesso que dá até um negocinho aqui no coração, sabe? Uma leve irritada. Mas você já parou para capturar as demandas, sistematizá-las e propor novos fluxos de trabalho? Ou você só é aquela assistente social do não? Isso não é comigo. Como que anda a ressignificação das requisições institucionais? A sua capacidade criativa de lidar com os conflitos, com as demandas equivocadas. Pensemos sobre isso. Eu te ensino um caminho, que é a postura cri-cri-com-com. Depois disso, vem o primeiro com, que é de comprometida. Quando você se torna uma assistente social comprometida, você sabe e defende a sua aliança com a classe trabalhadora. Você busca nas usuárias, nos usuários, a legitimidade da sua ação profissional. Não na instituição, ainda que você precise mediar esse processo. Você vai aprender a distinguir a demanda imediata dos interesses históricos da classe trabalhadora. Lembrando, nós somos classe trabalhadora. Estamos muito mais próximo dos usuários do que da elite, das classes dominantes. Como é que você vai se comprometer com os valores dessa elite, dessa classe dominante, dizendo que o pobre não sabe organizar a sua renda? Que aquela mãe tem que ficar em casa cuidando da filha. Esses são valores ideológicos deles, da elite, da classe dominante. Não são os nossos, não. Nós vamos defender, quando temos compromisso com a classe trabalhadora, nós vamos defender a ampliação do horário escolar, a ampliação das creches. Para quê? Para que essa mulher possa ter autonomia, liberdade, vida própria. Ela não é só mãe. Ela é uma mulher com direitos e necessidades socialmente construídas. Você, assistente social comprometida, busca a emancipação política quando responde às demandas imediatas dos usuários. Mas você, como assistente social comprometida, precisa ir além da emancipação política. Você precisa buscar também a emancipação humana. Respostas mais amplas, respostas espirituais e ideológicas. A gente que é assistente social, eu e você, trabalha com a materialidade e também com a espiritualidade da vida social. A professora Marilda fala disso lá no livro de Relações Sociais, desde a década de 80. Isso não é algo novo, gente. Não estou inventando aqui. A assistente social comprometida contribui para a reprodução material da vida, mas também para a reprodução espiritual. O problema é que muitas vezes a gente reproduz a ideologia dominante. O que propomos aqui é reproduzir a ideologia da classe trabalhadora. Como a gente dialoga com o usuário quando ele faz algo que é legalmente condenável? Com base em quais ideias? As ideias da elite, da classe dominante?
ou com as nossas ideias, com as ideias da classe trabalhadora? Você, comprometida com a classe trabalhadora, sabe que só a luta organizada, muda a vida. Não é a educação que muda a vida. Não é só estudar. O que muda a vida é a luta popular. Estudar muda a minha vida individual. Ok, daqui a pouco eu te conto como era a minha vida. Mas a assistente social comprometida com a classe trabalhadora precisa entender a diferença entre mudar a sua vida ou a do usuário e mudar a vida como um todo. E por último, o de competente. Ser competente não é simplesmente somar crítica, criatividade e compromisso. É também reconhecer a sua condição de trabalhadora assalariada. É reconhecer o significado social da profissão. É ter domínio sobre os meios de trabalho. Sim, competência técnica. A assistente social competente sabe que precisa mediar interesses que são conflitantes, interesses que são antagônicos. Os de quem contrata e os de quem é atendido. É nesse processo de mediações que você vai atuar com os registros, as documentações, os grupos, os planos, os programas, os projetos, as visitas ou entrevistas. Isso é competência técnica. E isso também você aprende comigo na escola profissional de luta. Ah, João, não sei se consigo fazer isso. Eu também não sabia. Eu também não cresci cercado de pessoas críticas. Eu cresci entre pessoas cuja maior preocupação era sobreviver. Matar um leão por dia para garantir o almoço. Às vezes nem isso. Eu comecei a trabalhar aos 11 anos, vendi pastilhas de hortelã, depois bolo, depois abri uma barraquinha de doce na porta de casa, mas aquilo me impedia de ir à escola. Então eu fui para os ônibus. Vendi material escolar, bebida, doces, tudo evidentemente dependia da estação do ano. Eu não estava preocupado com a crítica à realidade. Eu queria sobreviver. Primeiro livro que eu li, que não era um livro didático, aqueles que são ofertados na escola, foi com 17 anos, o Código da Vinci. Hoje, com mais de 30 anos, eu tenho mais de 200 livros. A maioria com alto nível de abstração teórica. Tenho anos de experiência na saúde, na assistência, no sócio-jurídico. Eu sou a síntese desse processo. Mas eu consegui chegar até aqui e desenvolver o que tenho chamado de postura cri-cri-com-com. E se eu conseguir, você também pode. Agora que você entende o que significa ser crítica, criativa, comprometida e competente no trabalho profissional, a pergunta é: como articular isso em qualquer instituição, serviço ou política? E foi por isso que eu modernizei a Escola Profissional de Luta, transformando ela na primeira plataforma de streaming do serviço social brasileiro. São mais de 300 aulas, organizadas em trilhas formativas, que te mostram como articular teoria social crítica e trabalho profissional, de forma direta, acessível e contínua. O que você vai encontrar lá dentro? Mais de 300 aulas, 20 cursos completos, todos os cursos com certificado de curso livre. Qualificação: você aprende quando e como quiser, como se estivesse maratonando uma série. Você encontra cursos como documentação técnica. Dentro do curso de documentação técnica, você tem um módulo só sobre entrevista e ficha social. Um outro módulo só sobre relatório social, laudo social, parecer social. São mais de 80 aulas só no curso de documentação técnica. Você tem um curso de visita ou entrevista domiciliar, como eu já tinha anunciado antes. Só nele você tem um módulo para pensar a relação da visita ou entrevista com objetivos que são estranhos. Você tem você tem um curso só sobre dinâmicas de grupo,
onde eu vou te ensinar o passo a passo de técnicas que você pode utilizar dentro do seu trabalho com grupos. Você tem o curso de Direitos Humanos, como eu também já falei, onde a gente aprende as 6 concepções de direito e articular isso com o trabalho do assistente social. Tem curso sobre serviço social na saúde, serviço social na assistência social, serviço social na educação, serviço social no sistema prisional, serviço social na segurança pública, serviço social no sócio-jurídico, a interface do sócio-jurídico com as políticas públicas e muito mais. Até sobre carreira internacional você tem as gravações da minha mentoria profissional de luta, onde são oficinas práticas com análise de prontuários, estudo social, orientações, encaminhamento. Tem a gravação da minha mentoria intelectual de luta, que é para quem quer produzir com método, com foco, direção, um projeto de pesquisa que possa ser aprovado na seleção de mestrado. Tem também a opção do mini curso ao vivo todo mês, com temas escolhidos pelas próprias alunas. E o que dizem sobre a escola profissional de luta? Alunas como a Neiliane, com mais de uma década de atuação no Sistema Único de Assistência Social, dizem que a teoria ganha vida na prática e que nunca viram uma formação tão bem organizada, crítica e articulada ao trabalho profissional. O que mais me impressiona no João é o quanto ele tem assim, a habilidade de falar sobre o que parece ser difícil de uma forma tão clara, tão transparente, tão simplificada, mas ainda assim com uma riqueza, um rigor muito forte, um rigor acadêmico muito grande, o quanto a gente consegue sentir a teoria na prática, no cotidiano, e o quanto a gente vai desmistificando essa ideia de que na prática a teoria é outra. É sempre um prazer, né, estar em discussão com o professor João, porque realmente ele é um profissional cri-cri-com-com. É maravilhoso, né, a gente poder ter alguém para interagir, né, com os nossos anseios. E tem também a aluna Maíra, que disse o seguinte por e-mail: obrigada a você, que tanto tem contribuído comigo. Tuas aulas são muito mais que formação profissional. Tem me auxiliado para além da prática profissional, contribuindo também para a superação de um processo de adoecimento em função do trabalho. Queria acesso vitalício à escola. Ser crítica pode mudar não só o seu trabalho, mas a sua saúde e até a sua vida. No primeiro streaming do serviço social, você tem 3 opções de plano. O plano na linha de frente, o plano arsenal de luta e o plano à vanguarda da luta. Eu vou falar o plano mais barato aqui. Você vai acessar mais de 300 aulas, organizada em 20 cursos completos, todos os cursos com certificado de curso livre de qualificação por apenas R$ 197 à vista ou 12 vezes de R$ 20,25. João, e se eu não gostar? Você tem até 7 dias para experimentar a escola sem compromisso. Se não curtir, é só pedir o reembolso integral dentro do prazo. 7 dias para experimentar, sem riscos. E se você terminar algum curso nesse período, eu nem vou te cobrar, barrar o teu certificado, não. Pode ficar com ele. Então, agora, você tem 3 caminhos a seguir. Ignorar tudo que a gente conversou aqui e seguir sendo mais uma, com pouca clareza do que faz, copiando modelos prontos, com medo de se posicionar. Você pode tentar sozinha, lendo tudo, quebrando a cabeça, lutando sem apoio. Vai levar mais tempo e custar mais caro. Ou pode vir comigo, com uma formação estruturada, crítica, criativa, conectada com o seu dia a dia. Abaixo aqui do vídeo tem todas as informações para você poder aproveitar as mais de 300 aulas distribuídas em 20 cursos completos,
por apenas R$ 197,00 à vista ou 12 vezes de R$ 20,25, esse no plano na linha de frente. Eu ainda tenho o plano Arsenal Profissional e o plano A Vanguarda da Luta. Mas é só ler embaixo do vídeo que você vai ter todas as informações necessárias. Aproveite, porque é por tempo limitado. Desce o vídeo e leia informação por informação. E qualquer dúvida você pode me procurar. Até a vitória.